Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Luciane Melo, eu sou criadora do Espaço do Amor e também criei a técnica Reprogramação do Ser, né? A qual eu trabalho hoje e que provavelmente vai gerar agora um curso muito lindo dessa técnica. E hoje nós vamos falar aqui, eu tenho feito algumas lives, né? Todas as quartas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade e nós temos uma convidada que é a Deise, né? A Deise, ela tem um canal muito lindo que é o Prints que Curam, né? E ela vai estar aqui falando também pra gente sobre essa reprogramação que ela teve comigo e sobre essa autorresponsabilidade que a gente tem que ter, né? Autorresponsabilidade é o que nós temos que ter de responsabilidade realmente na nossa vida, né? E essa autorresponsabilidade, ela é tudo que a gente cria, tudo que a gente faz, a gente é responsável, né? São várias técnicas que falam sobre essa autorresponsabilidade, né? Uma das técnicas que foca muito nisso é o Ho'oponopono, né? Que ele fala totalmente que nós somos 100% responsáveis por tudo que a gente cria à nossa volta, né? O Reprogramação do Ser também fala que nós somos responsáveis por tudo que a gente cria à nossa volta. Mas, porém, eu vejo que a nossa responsabilidade é a nossa autorresponsabilidade é quando a gente fala, age, sente, pensa, né? A gente está criando o nosso mundo, né? Mas o que o outro faz aqui não é responsabilidade sua, né? Porque tem alguns acontecimentos, algumas coisas que eu concordo e outras não. Porque um caso que eu não concordo que a pessoa tem que ser responsável, por exemplo, caso que a pessoa é abusada, né? Ela não é responsável pelo que aconteceu com ela, né? Ela é responsável pelos sentimentos dela, pelos pensamentos que foram criados a partir desse acontecimento, né? Então, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco quando a gente cria essa situação, né? Quando a gente cria o que a gente está vivendo, né? Energeticamente, a gente atrai, né? Pela lei da atração, a gente atrai tudo que a gente cria na nossa vida, né? Tudo que acontece na nossa vida. Mas com reprogramação, eu trabalho essa questão muito, mostrando muito essa questão do que a pessoa está sentindo, porque aqui a gente trabalha com sensações e sentimentos, né? É o padrão de pensamento que a pessoa está vivendo que ela cria o que está à sua volta, né? Então, o que você está vivendo? O que você está pensando? Como você está agindo para a sua volta estar acontecendo situações caóticas, né? Então, é a forma que você está agindo, a forma que você está pensando, né? O que você está sentindo. Sentir, gente, o coração da gente, ele trabalha com 90 megahertz, né? A nossa fala é 15, o nosso pensamento é 15. Então, olha só o quanto o sentimento é forte, né? Então, quando você cria uma situação à sua volta, é porque você está sentindo isso muito intenso, né? Então, a pessoa está aqui, ela está no estado de escassez terrível. Então, você está se sentindo totalmente
pobre, sem dinheiro, a falta, né? Você começa a colocar essa falta dentro de você. Então, você está sendo responsável pelo que você está criando. Porque o seu campo energético cria isso. Cria essa sensação e esse sentimento. Deixa eu ver quem está falando. Nossa, não dá para participar. Mara Rúbia. Mara Rúbia quer participar também. Vamos falar, se der tempo a gente chama, Marinha. Mara é uma linda. Ela me deu um depoimento lindo ontem. Deixa eu ver aqui mais. Só a gente não fugir do assunto, né? Tem mais alguma pergunta? Então, gente, então é isso. Então, o que a gente sente é muito mais forte do que você fala e do que você pensa, né? Então, a gente cria a nossa situação. Por exemplo, se você está sentindo que você está sem dinheiro, que você está pobre, que você está, sabe, ali naquela sensação ruim, e você fala assim, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu tô aqui, eu tô pensando, eu sou próspero, mas está sentindo que é escasso, né? Está sentindo a falta, tá? Então, o seu sentimento cria a sua situação. Então, quando a gente fala que a pessoa é responsável por tudo que ela cria, é porque ela sente a situação aqui, né? Na situação do abuso, a pessoa ela é responsável pelos seus sentimentos, né? É uma delicadeza muito grande falar disso, né? Porque como que uma pessoa, por exemplo, ela é abusada, né? Foi violentada, algo assim, e aí depois a gente ainda joga a responsabilidade em cima dela. Imagina essa pessoa, como que ela fica, né? Aí a pessoa vem fazer uma terapia e você fala, não, você é responsável pelo que aconteceu, né? Não, você é responsável pelos seus sentimentos. Que a partir desse momento nós vamos trabalhar para mudar esse padrão de pensamento, para essa pessoa ficar melhor, ficar bem, aceitar essa situação que já aconteceu. Por quê? Porque não tem como a gente voltar atrás e fazer tudo de novo, né? Falar assim, vamos refazer, vamos desfazer isso que aconteceu. Não existe isso. A gente não desfaz uma dor, a gente faz o quê? A gente muda esse padrão de pensamento para poder a pessoa viver bem, né? Aceitar aquele momento agora, que a partir desse momento para frente ela tem que ter outras sensações, outros sentimentos, né? Não vai esquecer? Vai esquecer? Não, não vai esquecer, mas ela vai aprender a lidar com isso, né? Então, ela também atrai, como fica a criança, né? A criança, ela tá ferida, né? A criança, ela fica ferida, ela fica muito, mas a gente tem que tratar essa criança. Essa criança que fica ali ferida, quando acontece uma situação dessa, a gente tem que ir lá e tratar e pegar essa responsabilidade. O que é a responsabilidade? Não é o que o outro fez. Eu falo a situação, gente, que a gente não é responsável pelo que o outro faz, mas o que a gente faz, né? O que a gente pensa, como a gente age, como a gente pensa e como a gente sente. Nós somos responsáveis 100% por isso. Mas o que o outro faz aqui, nós não somos responsáveis por isso. Por exemplo, a pessoa chega aqui, você está aqui, você gosta de você olha para você, você fala assim, nossa, eu estou bem hoje, essa roupa me caiu bem, tá? Aí a pessoa chega aqui e fala assim, nossa, mas você está muito feia. Ou você tá muito chata, você é muito chata. Sabe? Você pega aquilo que aquela pessoa falou e coloca dentro de você. E assume essa responsabilidade que não é sua.
não foi você que falou, foi o outro que falou, né? Então você não tem que pegar a responsabilidade do outro, entendeu? E colocar dentro de você, né? A sua responsabilidade. Você olhou para você e falou assim: eu estou bem. Olhou no espelho, falou: nossa, eu estou gostando dessa roupa, e eu não me acho chata. Mas a partir do momento que o outro falou que a sua roupa era feia, que você era uma chata, você pegou aquilo ali, foi olhar no espelho novamente e já conseguiu olhar para aquela roupa como se, eu vou tirar essa roupa porque não ficou bem mesmo em mim. Ou eu sou mesmo chata, ai meu Deus, eu sou chata. Então começa a colocar dentro de você e assumir uma responsabilidade que não era sua. Entendeu? Porque não foi você que falou isso, não foi você que sentiu isso, não foi você que, né? Foi o outro. Entendeu? Então, assim, você não deve pegar a responsabilidade do outro e colocar em você e assumir isso, né? Mas a sua responsabilidade é quando você é o que você fala, o que você sente, o que você está vivendo aqui com você, tá? O seu sentimento, a gente usa os 5 sentidos para a gente fazer uma análise de autorresponsabilidade. Deixa eu ver aqui, eu vou chamar a Daisy para a gente falar um pouquinho. Deixa eu ver. Aí a gente vai trocando. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Bebês? Bebês não, gente, é muito difícil isso, por isso que eu tô te falando, um bebê que é abusado, ele vai assumir uma responsabilidade que é do outro. Não tem sentido isso, sabe? O outro que praticou o erro, né? O que tem que acontecer com o bebê? A gente tem que cuidar dessa criança, né? Depois, eu tô falando isso, gente, porque eu já trabalhei em uma área que é de crianças abusadas sexualmente, né? Então, eu vi muita situação que nesse sentido, né? Então, a gente não é colocar a responsabilidade, a gente não tem sentido a gente colocar a responsabilidade em um bebê, entendeu? O outro que praticou, então, quem tem que se responsabilizar é o outro. A família de um bebê tem que cuidar dele com muito amor, com muito carinho, depositar muito amor nesse bebê, né? Depositar muito, porque ele vai sentir, sim, energeticamente ele vai sentir isso vira um trauma. Então, tem que cuidar desse bebê, porque ele leva isso para a vida inteira, né? E isso fica guardado no subconsciente da criança, né? É guardado ali dentro, então tem que trabalhar isso, tem que trabalhar o padrão de pensamento, tá? Essa mudança de sentimento, colocar muito amor em uma criança que é abusada. Porque o que prejudica no final da história toda é os sentimentos e as sensações que ficam nessa criança. Ela se torna uma criança abusada que vai passando as situações, vai passando o tempo, ela vai assumindo esse sentimento, vai assumindo essa sensação, vai guardando isso aí no seu subconsciente e começa a viver situações para ser abusada durante o resto da vida, se não for trabalhado isso, sabe? Então, hoje eu falo isso porque eu pego pessoas aqui, né, nos meus atendimentos, que vem, quando a gente mexe na situação, a pessoa, ela foi abusada na infância e chega que ela já passou por vários relacionamentos abusivos, né? Isso ela vem trazendo, por quê? Porque ela tem que honrar aquele sentimento.
ela tem que honrar aquela crença ali dentro dela, sabe? Então, é muito sério quando se trata de abuso, né? Porque, na verdade, a gente nem ia falar dessa situação, eu só coloquei essa situação só porque isso é uma das coisas que a gente tem que olhar muito quando a gente fala de autorresponsabilidade, tá? A gente tem que olhar muito essa situação, né? Porque nós temos que limpar esses sentimentos e sensações que ficam presos, para a gente não assumir a responsabilidade do outro, né? Entendeu? Para uma pessoa que é abusada, ela não pode assumir a responsabilidade do outro. Ela tem que se curar do campo energético dela e do que ela está, dos sentimentos e sensações que ela vem vivendo, né? Deixa eu chamar a Daisy. Deixa eu ver aqui. Oi, Olá, Lisa! Seja bem-vinda! obrigada, obrigada. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo. Eu estava aqui te escutando, assunto delicado. Esse assunto corre, né? A gente vê que o negócio flui e vai para muito longe. Então, Deise, eu queria que você falasse primeiramente como foi a reprogramação do ser para você. Então, assim, participar do processo esse de reprogramação do ser com a Lu, ela teve uma base de muita autorresponsabilidade. Eu já vou até fazer um gancho com o nosso assunto, né? Porque É, uma buscadora, digamos assim, né? Tem muitos anos que eu busco, que estou num processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? E chegou um ponto em que eu percebi que todas as dinâmicas, todas as práticas, meditações, terapia e tudo que eu fazia estavam muito pautados no que a gente vê em nível consciente, né? E cada vez mais existem comprovações científicas até de que a gente é muito mais, né, assim, comandado pelo nosso subconsciente. E aí chegou um ponto que eu me vi num dilema, assim. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu faço coisas e acabo caindo sempre nas mesmas armadilhas, nos mesmos ciclos, né? Nas mesmas crenças limitantes e tudo mais. E aí eu fui buscar uma indicação, na época eu até fazia Theta Healing, né? E uma colega minha do grupo de meditação me passou o contato da Lu e falou, não, a Lu é ótima, meu filho fez o trabalho com ela e tal, você pode ir de olhos fechados. E eu realmente confio muito nessa minha colega também, assim, e liguei, mandei mensagem, acho que foi um WhatsApp para a Lu, e a Lu super receptiva, né? Porque a Lu é essa pessoa, né, super aberta, assim, disposta para ajudar e tal. Então, assim, eu comecei esse trabalho com a Lu nessa busca, né? Na busca de algo que estava escondido e que estava impactando e impedindo esse desenvolvimento que eu buscava, né? Eu confesso a vocês que até já falei isso para a Lu, né, que no início eu fiquei um pouco assim cética em relação a tudo, né? Porque quando a gente trabalha com seres de outras dimensões, né, trabalha muito com essa, assim, muito daquilo que a gente não percebe, que a gente não materializa, né, que a gente não consegue pegar e ver e sentir, a gente tem um pouco essa restrição, né? Mas assim, foi a primeira sessão com a Lu e eu já percebi assim o impacto que o trabalho ia ter em mim, né? Eu cheguei na Lu com meu nível de energia super baixo, estava num momento super difícil da minha vida. E foi linda, assim, desde o primeiro momento, né? Nós trabalhamos aí as 10 áreas da vida, que é o trabalho, né? Relacionamento, família, criatividade, enfim, né? Quem já fez o trabalho com ela conhece. E cada sessão eu via a minha energia melhorando, né? Os meus posicionamentos mudando e eu percebendo que essa necessidade de autorresponsabilidade estava cada vez mais forte e mais importante, né? Porque eu acho que uma coisa que a Lu trouxe muito bem é que assim, o que importa mais não é o que acontece com a gente, né? Mas é a forma como a gente reage ao que acontece com a gente, né? E justamente. fica nesse processo de terceirização da responsabilidade, como eu brinco, né? Assim, tipo, ah, mas o outro fez, o outro. Estou num relacionamento abusivo e o outro faz isso para que eu me sinta assim, né? Em alguma medida, eu estou sendo abusiva comigo mesma por me permitir estar dentro daquele relacionamento abusivo, né? Porque na grande maioria das vezes não existem outras questões, outros aspectos que nos prendam dentro disso, né? O que nos prende realmente são as nossas crenças limitantes, nossas crenças de escassez,
né, a questão de a gente querer sempre replicar modelos conhecidos, especialmente da infância. Então, assim, para mim foi um trabalho muito gratificante. Eu até hoje faço umas sessões extras com a Lu, de vez em quando, né, fazer um alinhamento energético. Eu gosto muito, a gente teve muita afinidade também durante o trabalho, né? A minha vida teve realmente uma reviravolta depois de tudo isso, em todos os aspectos, né? Hoje eu estou até estudando psicologia, que foi uma coisa que eu trabalhei muito com a Lu também, né? Essa questão aí do trabalho de ajuda ao outro, enfim. Então foi isso, Lu. Não sei se você quer que eu comente. Buscar o propósito, né, lindeza? Toda hora tem esse propósito para trabalhar. Buscar o propósito de vida, buscar a missão de alma, né? Porque a gente, quando a gente começa a fazer essa mudança, a gente já começa a enxergar, né? Fala, caramba, é isso mesmo que eu quero para minha vida, eu quero mudar, eu quero estar nesse alinhamento, nesse caminho, É, e uma coisa né? interessante é sincronicidade, né? Porque uma época eu falei para a Lu, você me fala isso, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu faço Theta Healing, se eu volto para o centro espírita, se eu faço psicologia, o que que eu faço? E eu lembro que ela falava para mim, não precisa você se preocupar, as coisas vão acontecer. Porque agora a gente já fez a limpeza que precisava fazer, então você não se preocupa com isso. E de fato as coisas aconteceram de forma rápida e de forma muito, assim, taxativa, entende? É isso, é esse aqui o seu caminho. E tudo que eu entrei, tudo que eu investi para fazer, eu não me arrependi. Pelo contrário, estou muito satisfeita, assim, muito grata de estar fazendo. Acho que isso é um ponto bem importante também, que é a questão da gente respeitar a sincronicidade natural, né, da vida, assim. Acho que Sim. Eu falo muito nessa questão, Deise, que as pessoas vivem muito buscando o futuro, né? A maioria das pessoas estão lá querendo fazer algo para buscar o futuro, já pensando sempre, está lá na frente, né? Mas o que que eu falo? Eu falo assim, gente, a gente tem que viver hoje. Vamos deixar acontecer hoje, né? Vamos caminhar hoje aqui. Por quê? Porque a gente tem que viver 10% do passado. Somente 10%, gente. Busca somente as coisas boas que aconteceram no passado. 70% do presente, do aqui, do agora. E 20% do futuro. Você tem que colocar um pezinho a mais no futuro do que no passado. Porque o que você cria para o futuro tem que ser criado aqui, nesses 70%. Sabe? Então, não tem como você ficar buscando lá na frente uma situação que você ainda não sabe. Então, e o universo, ele trabalha para a gente aqui e agora. Sabe? É no momento presente. Né? Ele não trabalha para a gente lá no futuro. Né? Quando a gente libera a linha do tempo, né? Que a gente faz um trabalho na linha do tempo, esse trabalho o tempo realmente ele não existe. A gente tem que colocar isso assim de uma forma que é tão incompreensível às vezes para algumas pessoas que não entendem, mas o tempo ele está o que a gente faz no passado, ele tem que estar refletindo aqui alguma coisa positiva, né? Então, é uma vida que a gente vai manter somente no presente. Agora, que não tem, assim, não tem nem explicação para a gente falar, né? Eu tenho que fazer o meu futuro, eu tenho que criar o meu futuro, eu tenho que fazer isso. Gente, vamos viver agora, hoje. O que que você tem para fazer hoje? Qual é a sua responsabilidade hoje, né, Deise? exatamente, exatamente, é isso mesmo. Assim, eu até tenho falado muito por conta da pandemia isso, né, recentemente. As pessoas estão muito, né, assim, acho que a energia, de uma forma geral, ela acabou se intensificando muito com tudo que está acontecendo, né? E a gente está focando muito em governos, em decisões que são, enfim, de outros países, do Brasil e tal. E aí eu acho que a nossa grande responsabilidade, autorresponsabilidade nesse momento é com a gente, com os familiares da gente, com os amigos da gente, as pessoas que estão próximas, né? No sentido de a gente não espalhar mais disso, né, pelo mundo. Não colocar, eu gosto do termo histeria coletiva, né? Porque a gente acaba entrando num processo de pessimismo muito grande.
Então, eu sempre falo assim, gente, assim, como você falou, né? O futuro a Deus pertence. Mas mesmo hoje, né? Mesmo no presente, eu tenho situações que eu não tenho como controlar, que estão totalmente fora do meu controle, né? Que eu não tenho como influenciar nem como controlar. Mas eu tenho aquelas que eu decido diretamente e eu tenho aquelas que eu posso influenciar, que é no meu pequeno ciclo. Sim. Eu gosto bastante de exercitar isso comigo mesma, né? Quando começa a vir muita notícia, muita coisa e tal. Porque assim, mesmo no nosso presente, a gente tem essa possibilidade todos os dias, né? De como eu Sim. agir diante da realidade, de que forma. Porque assim, por exemplo, eu ficar aqui espraguejando, falando do governo, tá, o governo não vai receber isso que eu estou falando, eu não vou mudar nada em relação às atitudes, essas decisões e tal, a menos, né, que eu vá para esse ambiente e consiga influenciá-lo de alguma forma. Senão, isso não vai acontecer, né? Então, isso acaba só derrubando o meu nível energético aqui mesmo, né? Mas eu posso pensar de que eu vou fazer nesse meio tempo, de que forma que eu vou me instruir, de que forma que eu vou, né, cuidar de mim. E eu acho que nesse momento, gente, assim, o momento pede cuidado mesmo, sabe? Eu ainda estava falando com uma amiga hoje, né, que perdeu o pai recentemente, estava falando sobre isso, assim, se cuida, sabe? Toma aquele banho mais demorado, aquele banho gostoso, né? Aquela comida que você gosta, uma taça de vinho se você gosta de beber, são pequenos mimos, né? Que a gente pode se dar nesses momentos também. E que às vezes a gente se Sim. perde, né? Tanta correria, tanta notícia, tanta confusão, tanto pessimismo, que a gente perde até essa possibilidade. E às vezes é só o que a gente precisa para se ancorar de novo no momento presente, né? E para agir com a responsabilidade que a gente tem com a gente, com o nosso corpo, com a nossa casa e com a nossa família, né? É. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui que a pessoa me fez uma pergunta. E quando uma. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Ai, meu Deus, peraí. Vê se você acha uma aí. Que eu estou Oi, puxando, está parecendo. Oi, Chuchu! Quando uma coisa que aconteceu com a gente bem dolorida no passado, a gente não tem como esquecer. O que que a gente faz, né? E aí, É, começa aí a responder. tem que tratar, né? Tem que tratar essa dor que está lá atrás, né? Por onde começou essa dor? Uhum. Onde que está essa dor? Né? Porque quando é algo que está preso no seu subconsciente, a gente tem 5% de consciente e 95% de subconsciente. E a nossa vida, a gente vive, mas quem manda na nossa história é esse subconsciente, né? Então, e esse subconsciente, o que que acontece? Você sentiu uma dor, você passou uma situação lá atrás. Vamos falar aqui uma situação. Você, por exemplo, você foi traída lá, lá atrás, em uma relação que você teve, que você se pegou aquela dor daquele momento e guardou ela aqui na sua pastinha. Porque nós temos uma pastinha, um arquivozinho, eu gosto de falar muito assim nessa questão, né? Porque meu trabalho é muito voltado como se a gente fosse uma máquina, que a gente é uma máquina, né? E essa máquina humana tem um arquivo, que é esse subconsciente. E aí você passou aquela situação lá atrás, você sofreu, você não consegue perdoar, você não consegue passar isso para frente, porque o que que você fez? Você pegou aquela dor, aquele sentimento, guardou ele aqui e assumiu como seu. Assumiu essas dores. É uma responsabilidade que você assumiu inconscientemente, né? E guardou lá dentro. E aí você vem, passa um relacionamento, passa outro relacionamento e você não consegue. Então aí você começa a assumir mais situações dessa relação, mais dores. Você não confia mais em ninguém, você não confia mais nos relacionamentos, você passa a pegar essa dor que quem traiu? Foi você? Não, foi o outro. Mas você pega a dor dele e bota para você. Você assume a responsabilidade do outro. E começa a levar isso para o resto da vida e para todos os seus relacionamentos. E aí você não
tem o que é que vai acontecer com você? Você nunca vai sair desse ciclo, né? Que é o que vira um ciclo vicioso, sabe? Vira aquela responsabilidade que você começa a assumir a responsabilidade de todos os seus relacionamentos. Chega um, faz aqui, e o que acontece com o seu campo energético? Você atrai mais disso para você. Porque o nosso campo de energia atrai tudo que a gente vive, né? Essa é uma coisa que é atraído, né? Agora, a questão do bebê é outra coisa, gente, é diferente disso, né? Porque aí já vem outras situações, né? Isso pode ter até, dependendo de quem, das crenças de cada um, pode ter até questão mesmo de karma, né, de coisas que vêm de ancestrais, que vem muitas situações que pode estar envolvida com isso. Então, não é isso que a gente está colocando aqui agora, sabe? Assim, né? Essa responsabilidade que a gente está mostrando aqui. Porque o nosso campo de energia atrai sim. Atrai o que a gente busca aqui. O que você está sentindo aqui. Né? Se você sente que você tem que ser traída, você começa a botar isso dentro de você. Não, eu tenho que ser, homem não presta, meu relacionamento nenhum presta, todo homem que chega para mim, sabe, é um traidor, né? Então, o que você busca? Pessoas assim, seu campo de energia está aqui, trabalhando para você. Né? Então, ele atrai o que você emana. Né? Se a sua energia está nessa frequência baixa de que você vai atrair isso. Eu trabalho aqui com a tabelinha de emoções, que a gente verifica a nossa frequência, né, Deise? E a gente vê onde que a gente está nessa frequência aqui. Por exemplo, se você está na frequência aqui da tristeza, da culpa, né, dessa tristeza toda, você não tem como você vibrar aqui na coragem. Porque você está vibrando uma frequência baixa. Né? Então, e essas dores, esses sentimentos, essa tristeza, esse orgulho, às vezes a pessoa está com muito orgulho, com muito ego. Ela tem um ego muito, sabe, que ela vai pegando tudo isso, falando, eu não posso mais aceitar. Tem que ser assim. E aí ela também atrai o que ela está vivendo, né? E essas dores vão ficando, vão ficando, vão ficando. Então, por isso que tem que trabalhar essa mudança de padrão de pensamento, né? Dessas crenças limitantes que nos rodeiam, né? Esses bloqueios que estão presos dentro da gente, que a gente às vezes não sabe onde que está, mas está aí, no subconsciente, em algum momento da vida passou por isso. E aí é a hora que começa a aparecer. E a pessoa começa a entrar em depressão, né? Com essa tristeza profunda. A pessoa não consegue parar de chorar, não consegue parar. Né? Então, vai vivendo várias situações que é porque está bloqueado mesmo. Já chega no momento que o bloqueio está tão intenso que não tem, que a pessoa não consegue mais sair disso sozinha, né? Então, ela tem que procurar uma ajuda se ela não consegue mudar esse padrão de pensamento, né? E é esses momentos que as pessoas começam a procurar a reprogramação também, né? E outras técnicas, né? Não só a minha, mas outras também, de ajuda, né? Então, mas é isso, né? Eu queria complementar o que você trouxe, assim, eu acho que essa pergunta da Ju, eu sempre falo, né, para as pessoas que conversam, que parece que o se questionar, para mim, é a grande fonte da autorresponsabilidade, né? Eu me questionar, o que que dói? Por que que tá doendo? Né? E o que que eu vou fazer com essa dor? Sim. Assim, eu acho que a gente não pode perder nunca, nunca na vida, por mais que a gente evolua da capacidade de se questionar, né? Esse acho que é o grande foco. A segunda questão, Ju, é que você traz assim, né? Como que eu vou esquecer uma coisa que aconteceu no passado, né? E eu vejo que a gente vive numa cultura, a gente está inserido numa cada vez mais é proibido, entre aspas, né? Coloca assim, aspas nisso, eu tô
E a gente foge muito, muito, muito do sentimento doloroso, né? E às vezes a gente precisa justamente mergulhar nesse sofrimento doloroso, infelizmente, né? É deixar doer para elaborar uma dor do passado e conseguir sair desse lugar de dor, né? Para daí ressignificar essa dor, enfim, que aconteceu, independente de qual seja, né? E a gente poder superar. Eu gosto muito de um termo que a Brené Brown até usa, que chama normalização do torto, né? Porque a gente perdeu essa capacidade, né? A gente quer de todo jeito, né? A gente bebe demais para anestesiar os sentidos, a gente come demais e ingere as emoções, né? Então a gente busca diversão demais muitas vezes, porque a gente inconscientemente a gente acha que é errado sentir, né? Que é errado ter raiva do outro, que é errado estar neste lugar de dor, né? E não é errado, gente. Todos nós somos humanos, todos nós somos humanos. Então, assim, a gente precisa sim abraçar essa dor, né? Sentir essa dor. E, assim, infelizmente, o jeito de sair dela e de superar, porque a gente não esquece, nunca esquecer uma experiência do passado. A gente vai superar essa dor. Superar uma dor de traição, superar uma dor de morte, superar uma dor de uma violência sexual. A gente vai superar. Né? E criar novas respostas racionais para aquilo que a gente viveu no passado. Mas esquecer isso não vai acontecer, né? Então, assim, acho que são três coisas. Uma é a gente conseguir normalizar esse desconforto, né? O outro é a gente conseguir entender que o que uma pessoa fez, uma atitude de uma pessoa, não é aquela pessoa, né? Então, assim, a gente pode, por exemplo, sentir mágoa da mãe da gente por o que ela fez ou falou na nossa infância e ainda assim continuar amando ela pela pessoa que ela é e sendo a mãe que ela sempre foi pra gente, né? E a terceira questão é que o que eu fui até aqui na minha vida, eu, né, pessoalmente, não dita o que eu vou ser no meu futuro, né? Então, assim, e justamente é nesse processo de autorresponsabilidade, de eu me questionar, né? Por que que esses meus relacionamentos vão sempre seguindo o mesmo ciclo, né? Por que que eu continuo atraindo o mesmo tipo de experiência para minha vida, né? O que que isso, por exemplo, também assim, eu me incomodo com a fala que alguém traz, né? E me incomoda muito aquilo, me faz sentir raiva. Sabe? Por que que doeu aqui dentro, né? É me questionar o que que doeu aqui dentro. E, gente, para mim, assim, até que eu tô há muitos anos, quem me conhece sabe nesse processo, né? Assim, o me questionar sempre foi a chave de ouro que abriu as portas para mim, sabe? Assim, me questionar, me permitir entrar nesse lugar de dor, que às vezes é muito difícil, gente, são exercício diário. Então, assim, acho que o grande processo da autorresponsabilidade é esse, né? É eu conseguir olhar para isso, por mais que doa. Não sei se ficou claro, Juju, É mas se não verdade. perguntar aí de novo que a gente responde. É isso mesmo, justamente. A gente tem que olhar para essa dor, né? Eu complemento com três perguntinhas. Como isso aconteceu, né? Por que que eu estou sentindo isso agora? Né? Se isso aconteceu há tanto tempo, por que que eu estou sentindo isso ainda aqui? Sabe? Né? E o que que eu posso fazer para mudar isso? Né? Então, são três coisas que a gente pode já começar a olhar para isso para poder. E tem situações que estão tão presas lá dentro desse subconsciente, né, que você, às vezes, você tem que parar mesmo e falar assim, caramba, por que que eu estou sentindo isso? Sabe? Eu tenho que limpar isso de mim. Eu tenho que tirar isso, né? Então, trabalhar esse campo de energia, né? Você tem que liberar o seu campo para você poder enxergar diferente, né? Você tem que liberar essa energia de você, sabe? Então, às vezes, igual assim, outra coisa que eu ia complementar aqui para não perder, que quando você falou do que a gente pode fazer para ajudar o outro, né? Por exemplo, o que nós estamos passando agora, né? Porque o nosso campo energético, ele flui também, né? Então, a gente pode sim ajudar o próximo, né? A gente pode enviar energia positiva para o outro, a gente pode sair dessa frequência, ajudar as pessoas que estão vibrando muito baixo, sair dessa negatividade que está, desse medo que está
tá tomando conta de todo mundo, né? Então, porque o processo planetário, nós somos responsáveis por ele também. Nós temos essa responsabilidade pelo planeta, né? Então, a gente tem também, a gente está aqui para poder também ajudar essas pessoas, principalmente agora, assim, por exemplo, a Deise agora ela está com frequência alta, ela está no processo de estar ajudando muito isso, né? Então, nós, o planeta, a frequência do planeta caiu, e quem está com essa frequência mais alta tem que segurar a onda, tem que estar ajudando o planeta a fluir, né? Então, é mais ou menos isso, assim, que eu queria falar. E você, fala mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta aí? Vê aí, tem. Tem aquilo da Mara Rúbia. Lu, quando uma pessoa foi machucada, quando confiou e se decepcionou um dia, sente que aquilo já passou e sente vontade de dizer para aquela pessoa que aquela situação já não incomoda isso. Isso é importante? Tem necessidade de voltar e dizer para a pessoa que já não incomoda mais. É importante? Não, não tem mais necessidade. Então, assim, porque quando você cura para você. Você não precisa curar para o outro. Você não precisa, você não tem, não faz diferença, sabe? Né? Só se você quiser mesmo, assim, se você quer achar que é importante, que aquela pessoa vai ficar melhor com essa situação, isso vai de cada um. Mas a importância de tudo isso não é para o outro, é para você. Entendeu? Quando a gente cura uma dor, a nossa dor que está sendo curada é para a gente, né? Não é para o outro. Do mesmo jeito que você não assume a dor do outro, você também não precisa passar para o outro, sabe? Dar satisfação, né? Por isso, tanto que a gente trabalha justamente isso. A gente faz um tratamento aqui, você não precisa, você faz os seus exercícios, ajudando, né, limpando o seu campo energético em relação àquela outra pessoa, faz tudo aquilo, mas não tem necessidade de você falar para o outro. Agora fica a critério de cada um, se você vai se sentir melhor com isso, né? E então, deixa eu ver a nossa hora aqui, para a gente não passar, porque a última live eu fui. O Instagram mandou a gente embora. Eita, já está na hora. Quantas horas são? Que horas são? São 16h45 já. Tem uma pergunta 47. Oi, Aurélia, tudo Já, bem? Tem só uma pergunta. vamos fechar. Tá. Aurélio, eu te respondo essa pergunta depois privado, tá? Pra gente não Pode passar, ainda dá tempo, 5 minutinhos ainda dá. Aqui ele está perguntando se tem Aí como a acelerar gente... o processo de superação de uma dor, se tem como acelerar o processo de superação de uma dor de forma saudável. E existe sim, Aurélia, existem muitas formas de a gente, né, buscar essa cura, digamos assim, de forma mais intensa. Né? Existem muitos caminhos, e aí é um assunto que, né, eu poderia dar muito pano para manga. O trabalho que a Lu faz mesmo, né, de reprogramação do ser, ele tem muito esse propósito, né? O propósito de a gente conseguir olhar para isso, para identificar quais são as crenças limitantes, né? Quais são os aspectos do meu ser que precisam ser curados, porque às vezes a gente acha que está numa área da vida, mas tem uma outra questão que está impactando, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, que tem um problema no trabalho, mas é alguma coisa da minha vida familiar que impacta, né, o meu desempenho numa outra área. Então, assim, esse é o tipo da questão que a gente precisa olhar com mais cuidado para poder identificar, né, onde é que estão esses bloqueios e essas crenças e poder limpar isso. Então, existem várias técnicas. Esse trabalho que a Lu faz, ele é ótimo para isso, inclusive, de reprogramação do ser. Posso até te passar depois mais informações, se você quiser, a gente conversa um pouquinho mais. Né? E existem muitas outras técnicas, desde as mais holísticas, as mais, né, assim, tradicionais. A gente poderia buscar aí muitas informações, mas se você quiser, a gente conversa um pouquinho mais depois, tá? Já é muito lindo. E é isso mesmo, porque às vezes a pessoa está pensando que está ali no relacionamento, por exemplo, né? E está lá numa parte, por exemplo, a pessoa não vai para frente porque ela pensa, caramba, meu relacionamento não dá certo, isso não dá certo, mas às vezes isso está lá na parte financeira dela,
lá em uma questão familiar que passou uma dificuldade lá, ela adquiriu uma crença ali, pegou e falou assim, caramba, né? Aí isso está refletindo aqui no relacionamento da pessoa e ela está pensando que é por aí. Então tem que investigar, saber aonde que está, onde que está a dor e o porquê dessa dor, né? O mais importante de tudo é saber o porquê, aonde que isso começou, da onde que veio, né? Então é isso, minha lindeza. Muito grata por todos que estão aqui comigo, por essa live linda aqui e por você estar aqui comigo, viu? Depois nós vamos combinar mais umas aí, porque você vê que o assunto flui. Oi. Não dá tempo, não dá tempo. Então, e vamos vir por outros assuntos aí para poder, tá? Tá, Tá. muito obrigada por tudo, viu? Gratidão por todos aí. Você quer dar uma finalizadazinha? Falar algum? Não só agradecer ao pessoal que está vendo parte dos meus amigos aqui. Obrigada pela participação e muito obrigada pelo convite, Lu. Eu fiquei muito feliz, né? Assim, acho que a gente tem realmente muito que trocar. Acho que essa partilha é muito rica, eu gosto muito dessa partilha. Então, assim, te agradecer pelo trabalho que nós fizemos. Assim, você é uma pessoa que fez muita diferença na minha vida e ainda faz, né, hoje em dia. Acho que nós passamos aí, né, de uma forma muito especial durante o processo. Então, eu te agradecer muito por isso e por essa oportunidade hoje aqui também. E agradecer o pessoal aqui que está nos assistindo. Obrigada, pessoal. Muito grata, muito grata. Tá? Vamos fechar então. Até a próxima, gente. Beijo.